Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais este momento na tua presença. Nós estamos aqui para adorar a Deus e bendizer o seu nome santo, porque Ele é santo e Ele é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigada por mais este momento. Obrigada, Senhor, por cada vida, Pai, que aqui está. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que estão vendo, Senhor, este momento, este culto, essa adoração neste momento. Que o teu amor, a tua graça, a tua paz possa alcançar cada vida, Senhor. E que este louvor, Senhor, possa levar através do teu Espírito Santo paz aos corações. Possa levar, Senhor, um pouco de alento, Pai. Possa levar libertação, Senhor. Possa levar cura. Jesus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração como forma de gratidão a Ti. Por tudo aquilo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Reconhecer
Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. O Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Mesmo quando nós pensamos estar sozinhos, o Senhor está ali ao nosso lado. Ele tem nos consolado, Ele tem nos confortado, Ele tem nos sustentado. Ai de nós, se não tivéssemos a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E eu quero que você acredite nisso, que o Espírito Santo de Deus, Ele se move entre nós. Mesmo quando nós estamos em situações que parece que não tem mais jeito. Mesmo quando nós estamos no deserto. Mesmo quando nós saímos do deserto para conquistar a nossa Canaã. O Espírito Santo continua conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele nos fortalece nos momentos mais difíceis. Então creia que Ele está aí onde você está. Pode ser um lugar que você olha e fale, não é possível que alguém esteja aqui ao meu lado. A situação está tão difícil, as circunstâncias estão tão terríveis que eu não acredito que o Espírito Santo possa estar aqui. Mas Ele está. Não existe nenhum lugar onde o Senhor não possa estar neste momento. No momento em que o véu do templo se rasgou, a graça transbordou a todos os lugares. Não existe um lugar onde a graça do Senhor não possa estar. Então ela está aí, clame ao Senhor. Não perca essa oportunidade de chamar a existência, de clamar a Jesus neste momento e pedir para que Ele esteja aí ao seu lado. Ele estará, eu tenho certeza que Ele estará. Então clame ao Senhor, adore ao Senhor com este louvor. Chame a presença do Espírito Santo de Deus. Se move entre nós, Espírito Santo de Deus. Se move entre nós, Espírito Santo de Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos,
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é o nosso Deus. Ele é maravilhoso. Esse é o nosso Deus. Este é o meu Deus. Este é o seu Deus. É um Deus de milagres. É um Deus que se move entre nós. É um Deus que se faz presente. Adore ao Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida, que nesse dia, nessa noite que você está ouvindo esta palavra, que você esteja bem, que Deus esteja cuidando da sua casa, da sua família. Amém? Vamos começar com uma oração. Amém? Senhor, nós queremos agradecer primeiramente, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, tudo que está em nós, toda a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho, os nossos problemas. Eu sei, Pai, que em alguns lares tem havido alguns problemas, deve ter alguém doente agora assistindo, alguém que está clamando por uma porta de emprego, alguém que precisa de salvação, meu Deus, alguém que está colocando um filho diante de Ti, Deus querido, alguém que está colocando um casamento diante de Ti, Pai, alguém que está colocando um esposo, uma esposa, um pai, uma mãe. Deus, quero colocar diante do Senhor, porque o Senhor alcança a todos, o Senhor visita a todos, estão todos diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, visita cada família, cada lar, cada pensamento nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor pode, Pai. Eu creio, ó Deus querido, que o Senhor está alcançando cada um nesta noite. Que o Senhor fale em cada coração. Pai, alcança com esta palavra, meu Deus, a cada um. Mais de Ti, Senhor, mais de Ti, menos de nós. Que haja, Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, falando com cada coração, porque este é o motivo, Pai, de eu estar aqui. Este é o motivo, Senhor, desta palavra estar sendo ministrada, dessa transmissão estar sendo feita. Não há outro motivo, é tudo Teu, Senhor, é tudo para Ti. Não tem, Senhor, outro motivo para nós estarmos aqui, senão este, o de glorificar, exaltar o Teu nome, bendizê-lo, porque, Senhor, não há outro, ó Deus, que seja digno, Pai, que seja merecedor, ó Deus querido, de ser glorificado, exaltado, senão o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, rendidos aos Teus pés, declarando, Senhor, toda a nossa dependência diante de Ti, no nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, ó Pai. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Você que está com ela aí, adquira este hábito de abrir a sua Bíblia, de ler conosco, de meditar nesta palavra, querido. Não perca este hábito só porque você está na sua casa, de entregar um culto ao Senhor. Eu sempre tenho dito isto e nós vamos continuar dizendo que se você não pode estar no culto, e você que pode, você que não tem mais de 60 anos, você que não está enfermo, você que não tem uma criança em casa, e até você que tem, e tem com quem deixar, venha cultuar, queridos, as terças e as quinta-feiras que nós estamos aqui, adorando ao Senhor. Se neste momento que você está assistindo essa transmissão, as coisas ainda não voltaram ao normal, e nós ainda não estamos tendo culto aos sábados e domingos, eu não sei em que momento essa transmissão vai ocorrer, venha cultuar ao Senhor. Nós estamos aqui todas as terças e quintas-feiras, 8 horas, adorando a Deus. Essa transmissão é para você que não pode vir, é para você que de alguma forma não pode estar aqui. Mas você que pode, venha adorar a Deus conosco, esteja aqui conosco, adorando ao Senhor, com o seu corpo presente aqui. Venha fazer isso, amém? Esteja conosco. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus,
capítulo 5, a partir do verso 1, eu vou ler apenas 3 versículos, para que nós possamos meditar nesta noite, amém? A palavra do Senhor diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados. Amém. Só até aí. Se eu tiver oportunidade em outras vezes, eu quero falar com vocês a respeito das outras bem-aventuranças, mas hoje quero falar com vocês só a respeito desta bem-aventurança. Amém? Bem-aventurados os humildes de espírito. Quero falar com você sobre os pobres de espírito, né? Algumas Bíblias vai estar escrito os pobres de espírito. E a melhor tradução, na verdade, é esta: os pobres de espírito. Para a gente começar a falar a respeito disso, lá em Lucas vai ter também esta passagem, e lá vai dizer sobre o planície, né? Que ele estava numa planície. E é a mesma passagem, queridos. Aqui a melhor tradução para subir ao monte, na verdade, é que ele foi até uma parte montanhosa, ele se assenta num lugar e começa a falar. Aqui diz que ele fala aos discípulos, mas também fala de uma multidão. Tem uma multidão, mas ele se dirige aos discípulos, certo? Ele se dirige aos discípulos para falar sobre as bem-aventuranças. Lá em Êxodo, se você vai se lembrar, lá no Monte Sinai, Moisés fala a respeito das leis com o povo. E aqui Jesus vem trazer novas leis, novas mudanças. Ele traz algumas mudanças, né, a respeito de como as pessoas têm que se comportar. Amém? É interessante, queridos, que em todo o tempo em que Jesus caminha aqui na Terra, né, nos 3 anos de ministério dele, ele faz milagres, as multidões o acompanham, mas tem ensinamentos, coisas mais fortes que ele compartilha com os discípulos. Coisas a respeito do céu, coisas que ele fala com os discípulos. E aí eu entendo que vai ter coisas que ele vai tratar só com discípulos. Muitas vezes nós estamos aqui falando com a igreja e vai ter coisas que só discípulos vão entender. Tem coisas que só discípulos vão viver. Muitas vezes as multidões vão viver coisas com Jesus, vão viver curas com Jesus, portas de empregos vão ser abertas. Nós fazemos campanhas, né, dos 12 dias e muitas pessoas são curadas, muitas pessoas vão ter portas abertas, mas vai ter coisas que só os discípulos vão viver com ele. Então, eu entendo que nós precisamos decidir, tomar decisões do que é, de quem eu quero ser. Quem eu quero ser? Nesse sermão, eu estava lendo e eu prestei atenção a respeito disso, sabe? Multidões. Jesus olha para a multidão, mas ele se dirige aos discípulos. E começa a falar sobre o reino dos céus com quem? Com os discípulos. Quem você quer ser? Quem você já é? Quem você é na igreja de Deus? Quem você é com relação à noiva de Cristo? Você faz parte de que parte, né? Você faz parte de que povo? Você faz parte da multidão? Ou você faz parte dos discípulos? Quem é o discípulo? Né? Eu peguei aqui no dicionário. O que é um discípulo? É quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. Você é discípulo? Você é aquele que segue as ideias de Cristo? Você é aquele que vive essa palavra? Você é aquele que acredita nesta palavra e vive de acordo com ela? Você é aquele que dá continuidade àquilo que Cristo deixou? Você é aquele que olha para esta palavra e vive de acordo com ela? Jesus disse que eu deveria perdoar
você é alguém que perdoa? Eu sou alguém que perdoa? Eu falo de perdoar, queridos, porque eu acho a parte mais difícil. Porque amar de acordo com o que Jesus fala, pode parecer difícil, mas não é. Porque amar não é você ter que ficar agarrando ninguém, abraçando ninguém. Não é isso. Amar na Bíblia não está falando desse sentimento que eu tenho pelo meu filho, pelo meu marido, sabe? Pela minha família. Amar o outro é querer bem ao outro, é fazer o bem quando eu posso, sabe? Amar o outro, amar o próximo, que Jesus diz, ame o próximo como você ama você mesmo, né? Como a lei diz. Não é o amor que eu tenho pela minha família. Sabe, quando você entende o que é amar o próximo, você entende que não é tão difícil você querer bem ao outro, você ajudar o outro. Amar o inimigo é difícil? É difícil. É difícil, porque se ele é meu inimigo, ele me faz mal. E aí vem o perdoar também, né? Amar o inimigo está atrelado ao perdoar, né? Porque provavelmente o inimigo, se ele é meu inimigo, ele faz mal para mim, ele me quer mal, ele me prejudica. E aí amar o meu inimigo implica também em perdoar o meu inimigo. Perdoar quem me faz mal. E aí, aqui está dizendo que o discípulo é aquele que dá continuidade àquilo. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para os seus inimigos, ele olha para aqueles que estão matando ele, e os perdoa. E aí Jesus diz, sejam meus imitadores. Entendem do que eu estou falando? Eu estou dizendo que nesse sermão da montanha, Jesus está dando algumas diretrizes para nós, que não é fácil. Só com a ajuda do Espírito Santo é que nós vamos conseguir caminhar de acordo com esta palavra. Então, o que Jesus está dizendo para nós hoje é que nós precisamos buscá-lo. Porque sem ele nós não vamos conseguir caminhar de acordo com esta palavra. E eu quero aproveitar esta oportunidade, queridos, para dizer para você que nós precisamos ser transformados. Já tem muita gente para pregar para você que ele vai te dar, que ele vai fazer. Já tem muita gente para encher a sua bola, né? Já tem muito pregador para encher a sua bola, para dizer para você o quanto Deus é poderoso para fazer coisas na sua vida. Eu quero dizer para você o quanto ele é poderoso para mudar quem você é. Eu quero falar com você o quanto ele é poderoso para quebrar você todinho e fazer você de novo, de um jeito que você nem entende que você precisa ser feito. E aí, transformar a mim e você em discípulo. Nós precisamos ser discípulos. Nós precisamos parar de ficar satisfeitos em fazer parte dessa multidão. Porque às vezes nós passamos a nossa vida satisfeitos em ser multidão. Satisfeitos com pão multiplicado, com peixe. Nós passamos a nossa vida satisfeitos em ter a nossa casa, em ter comida na mesa. Nós passamos a nossa vida satisfeitos em sermos curados, em sermos abençoados. Queridos, não se conforme com isso. Não se conforme em ser multidão. É disso que eu quero falar com você esta noite. Não se conforme em ser multidão. Eu não estou conformada em ser multidão. Eu cansei de fazer parte da multidão e eu estou buscando agora em Deus, eu quero ser discípulo. Eu quero fazer parte desse pequeno grupo. Sabe? Esse pequeno grupo que não corre atrás de Jesus, mas aqueles a quem Jesus passa e diz, vem. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque Jesus, ele passa, e a Bíblia diz que onde ele passa, a multidão vem atrás dele, atrás de coisas que ele pode fazer. Mas a Bíblia também fala de algumas pessoas especiais, algumas pessoas em quem ele viu alguma coisa, que ele olha para aquela pessoa e diz assim, olha, vem. Mateus foi uma dessas pessoas, alguém que os judeus odiavam por ser cobrador de impostos, mas Jesus olha para ele e fala assim, vem comigo. Jesus olha para Pedro e Tiago e fala, vem comigo. Jesus olha para João e fala, vem comigo. Eu quero ser alguém
que Jesus olhe para mim e diz, vem comigo. E não alguém que fica correndo atrás dele por causa das coisas que ele pode fazer. Jesus, aqui nas bem-aventuranças, quando ele começa a dar diretrizes para esses homens, e olha para eles, ele tem uma multidão ali também. Tem uma multidão. Aqui está dizendo, Jesus, no primeiro, vendo Jesus as multidões, sobe ao monte e como se assentasse, aproximam-se dele os discípulos. E aí ele começa a ensiná-los. A ensinar quem? Os discípulos. A multidão está ali, mas ele começa a ensinar quem? Os discípulos. Sabe por quê? Porque vai ter coisas, queridos, que a multidão não vai entender. E nem vai querer fazer. Olha o que ele está dizendo nessa primeira bem-aventurança. Eu nem vou falar das outras, porque nem tem tempo para isso. Porque se eu vou falar das outras bem-aventuranças, é muita coisa. E em algum outro momento a gente pode falar, sim, das outras bem-aventuranças. Quero falar da primeira com você. Bem-aventurado o pobre de espírito. Você acha que alguém vai entender? Que multidão vai entender? Você acha que a igreja está aqui para ouvir isso? Não. O discípulo vai entender. Aquele que está pronto para seguir as ideias de Jesus. Aquele que está pronto para dar continuidade ao trabalho de Jesus. Esse está pronto para escutar que ele é bem-aventurado se ele for pobre de espírito. E aí eu quero falar com você sobre essas palavras, sobre o que é ser bem-aventurado e sobre o que é ser pobre do espírito e o que é que isso te garante. Porque aqui diz que desse é o reino dos céus. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Jesus disse, não é dele vai ser o reino dos céus. Ele diz, dele é o reino dos céus. E ele não diz bem-aventurado será o pobre de espírito. Ele diz bem-aventurado é o pobre de espírito. E eu quero falar com você a respeito disso. Bem-aventurado vem da palavra beatos, beatitude. E aqui diz, e essa palavra bem-aventurado, queridos, ela fala de feliz, né? Feliz é o pobre de espírito. Essa felicidade, eu estava pesquisando a respeito dela e é bem interessante. Essa palavra que Jesus usa, desse bem-aventurado, esse feliz, não é uma felicidade de você ficar feliz. Essa felicidade é uma palavra usada só para deuses. Sabia? Na Bíblia, ela é usada para refletir a felicidade de deuses, não felicidade de homens. Não é sentimento que um homem pode sentir. Ela é usada, essa beatitude, esse beatos, ela é usada só quando vai falar de felicidade de deuses. E ela também só é usada para falar da felicidade que sentem os que já morreram. É uma felicidade extra, é uma felicidade fora do comum. Então, todo esse bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado que chora, bem-aventurado. Toda vez que está escrito bem-aventurado aqui, nesse capítulo 5, ele está usando esta palavra, esse beatos, que fala de uma felicidade dos mortos, né, daqueles que já morreram em Cristo. É uma felicidade daqueles que já morreram e já estão com Cristo. É a mesma palavra usada para falar de felicidade de Deus. É uma felicidade que não depende do que acontece no nosso exterior. É uma felicidade interior de quem já morreu. Eu não sei se você consegue me entender, mas não é uma felicidade do ser humano. Não é uma felicidade que eu sinto quando acontece uma coisa boa comigo. Ele está falando de uma felicidade que foge do natural. E é por isso até que ela vai ser complementada por essa palavra pobre de espírito, que parece completamente contraditório. Como pode ser feliz alguém que é pobre de espírito? Como pode ser feliz alguém que chora? Como pode... E aí a gente fica confuso, você pode ficar confuso, como pode ser feliz alguém que chora? Como pode ser feliz alguém que é pobre? É por isso, porque não é uma felicidade terrena, não é uma felicidade do ser humano, é uma felicidade extraterrestre, é uma felicidade que foge do que a gente vive aqui. Tá? É uma palavra que é usada na Bíblia para falar de felicidade de deuses, né? Quando vai falar de deuses, que a Bíblia cita, né? Os deuses estranhos, deuses que Israel servia, deuses
outros deuses, né? E aí fala também de quando as pessoas morrem em Cristo, dessa felicidade que elas têm quando morrem em Cristo, ok? Essa é a palavra bem-aventurado usada. Esse é o feliz que Jesus está usando. E aí é bem interessante que ele diz que feliz não diz feliz serão. Ele diz que essa pessoa ela já pode sentir essa felicidade. E aí, que tipo de pessoa pode sentir esse tipo de felicidade? O pobre de espírito. E aí, que tipo de pobreza é essa que a Bíblia está falando? Mas é a pessoa humilde. É a pessoa que tem humildade dentro dela. Não é disso que a Bíblia está falando. Esse pobre de espírito é o quê? Não é pobreza material. E é interessante que no catolicismo, lá atrás, por entender dessa forma, esse pobre de espírito, é humilde, é alguém que não tem dinheiro, que não dá valor ao dinheiro. Foi daí que surgiu o monasticismo. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar, já deve ter visto os monges. Foi daí que surgiu lá no ano 500, depois de Cristo. Você já deve ter ouvido falar de São Francisco de Assis, né? Ele é considerado aí o pai dos pobres, né? Ele realmente ele era um homem muito rico e abriu mão de tudo que ele tinha, deu aos pobres por entender que essa bem-aventurança era para ele. Eu vou ser feliz se eu vender tudo que eu tenho e der aos pobres. Porque é isso que está dizendo, feliz, porque o reino do céu é meu, se eu for pobre de espírito, se eu abrir mão de tudo que eu tenho, se eu for bem humilde e der tudo que eu tenho aos pobres. Então, o reino dos céus é meu se eu fizer isso. E não é disso que a Bíblia está falando. E daí surgiu o monasticismo, né? As pessoas que abriam mão de tudo que tinham e se resguardavam, né? E aí surgiam os monastérios, e iam para lá e ficavam lá só servindo a Deus. E não é nada disso que está falando. Mas eles entenderam dessa forma e daí surgiu os monges, ok? Só uma curiosidade para os irmãos aí, por volta do ano 500 depois de Cristo, surgiu o monasticismo por causa desse verso, desse versículo aí, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas não é disso que Jesus está falando. Essa palavra pobres de espírito, queridos, também não está falando de pessoas que ficam dizendo que são, como eu sou humilde, eu não valho nada, eu não sei nada. Sabe essas pessoas que falam assim, eu não gosto de teologia, eu só uso a palavra de Deus, sabe? Essa falsa humildade de pessoas que acham que por não saber, por não conhecer, não precisa fazer faculdade de teologia, não precisa conhecer nada. Já viu isso? Isso não tem nada a ver com pobreza de espírito. Conhecimento é sempre bom, né? A gente só precisa tomar cuidado, porque eu ouvi de um professor de teologia meu, que eu acho muito interessante, que ele diz que a teologia que me tira dos pés de Jesus, ela não é boa. Toda teologia, ela precisa me levar para os pés de Jesus. Essa é a teologia boa, ok? Então, assim, o que é? Então, do que Jesus está falando, pelo amor de Deus? O que é ser pobre de espírito? De que pobreza ele está falando? E o que quer dizer tudo isso? Andrea, pelo amor de Deus. Então, assim, recapitulando, bem-aventurados, essa felicidade que é fora do normal. É uma felicidade diferente da felicidade terrena, certo? Quando Jesus fala bem-aventurado, pobre de espírito, ele usa uma palavra, queridos, do grego, né, do grego koiné lá. Eu não quero parecer aqui que eu não sei falar nada de grego, nem eu vou ler a palavra aqui para vocês, porque eu também não entendo nada de grego. Foi pesquisando que eu achei, tá bom? E não quero parecer nenhuma erudita para vocês aqui, não. No grego existem duas palavras que se relacionam com o pobre, tá bom? É a palavra penes, P-E-N-E-S, que descreve o homem que precisa trabalhar, né? Ele é pobre, o penes é pobre, como eu e muitos de vocês aí, que eu trabalho, mas eu tenho a minha casa, eu sustento a minha casa, eu não tenho falta de nada, mas eu preciso trabalhar para viver. Se eu parar de trabalhar, eu morro de fome. Esse é o penes, é o pobre que precisa trabalhar para sobreviver,
Tá ok? No grego koiné, esse é o penês. E tem o pitokos, que é o P-T-O-K-O-S, pitokos. Essa é a palavra que Jesus usa no pobres, aqui em 5, no versículo 3. Esse pobres é o pitokos, tá? Eu não sei falar direito, queridos. E aqui, essa palavra é a chave de todo esse versículo, queridos. Porque essa palavra, ela descreve o pobre que não tem condições de nada. É o pobre que nós dizemos que é o mendigo, sabe? O marginalizado, aquele miserável. Esse é o pobre. É o miserável. É aquele que não tem nada, é aquele que mora na rua, é aquele que passa fome, é aquele que passa necessidades, é aquele que não tem nada. É aquele miserável. Essa palavra, ela é usada para descrever o mendigo Lázaro. Lá, o rico e o Lázaro, na parábola, que vocês devem conhecer, essa é a palavra usada para ele, o pitokos. Então tem o penês, que é o pobre que trabalha para viver, e tem o pitokos, que é a palavra usada para descrever o miserável. Essa é a palavra que Jesus usa quando ele descreve o pobre de espírito. É o pitokos. Bem-aventurado o pitokos, o miserável de espírito. Do que é que Jesus está falando? Ele está falando bem-aventurado aquele que se reconhece miserável. Aquele que reconhece que é totalmente dependente da graça de Deus. Porque aquele que se reconhece dependente, desse é o reino dos céus. Porque esse reconhece que ele veio para salvar. Esse reconhece totalmente que precisa de salvação. Você entende? Por isso que ele diz que esse é feliz. E essa felicidade não é terrena. Essa felicidade, ela é fora da terra. E aí ele diz, esse é feliz, desse é o reino dos céus. Então ele não está falando de nada relacionado a essa terra. Ele não está falando de... E aí... Só vai entender isso o discípulo. Você imagina um povo que está esperando um rei, um libertador, não vai entender isso. Um povo que está correndo atrás dele para ele multiplicar pão, para ele curar, não vai entender nada disso. E se entender, não vai dar valor. Não vai valorizar uma revelação dessa. Não vai entender o que ele está falando. Quando ele fala assim, bem-aventurado o pitokos, né? Eu não sei falar direito, mas esse... O miserável, bem-aventurado, aquele que se entende miserável, aquele que se despoja, aquele que olha para si e não vê nada, sabe? Você imagina um fariseu, um saduceu, esses homens que se achavam tanto, esses homens que se viam tão importantes diante de Deus por acharem que conheciam tanto. E aí Jesus olha e fala uma coisa dessa. É só discípulo, queridos. É só quem é discípulo. É só quem se vê como discípulo que ouve uma palavra dessa e se percebe e fala assim, meu Deus, que revelação é essa? É só quem está disposto. Quem está disposto. Aqui, como diz o que é um discípulo, né? Quem está disposto a seguir as ideias desse homem, quem está disposto a dar continuidade ao trabalho desse homem, é que reconhece, é que entende o que ele está falando. Porque quem ouviu ele dizer a palavra lá no grego koiné, lá na linguagem deles, é que entendeu, é que sentiu o baque quando ele falou, bem-aventurado aquele que se entende extremamente necessitado de espírito, ele diz de espírito, porque a palavra, esse pitokos, fala do pobre mesmo, do miserável, que é extremamente necessitado de ajuda, extremamente necessitado de dinheiro, que não tem nada, que é miserável, que precisa de esmola. Mas aí ele diz de espírito. O miserável, o necessitado de espírito. Aquele que percebe, que olha para si e se vê vazio. Aquele que olha para dentro e vê que não tem nada. Nada para oferecer,
nada para ser, olha para dentro de si e não vê ninguém, e vê que é oco. E aí ele diz assim, bem-aventurado esse, porque dele é o reino dos céus. E olha para ele e diz, olha para mim, olha quem eu sou. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E ele vai trazer outros tantos ensinamentos. E aí eles começam a entender, eu estou vazio, eu sou vazio, eu não sou nada, mas ele me enche, ele me preenche, ele faz de mim o que eu preciso ser para alcançar esse reino dos céus. Então, queridos, que nessa noite você entenda, você perceba o quanto esse Jesus te ama e o quanto ele quer alcançar a sua vida, mas você precisa reconhecer quem você é, o que você é diante dele. Porque às vezes nós temos essa capacidade de olhar para nós e achar que nós somos alguém, que nós somos alguma coisa. Não somos. Se reconheça pobre de espírito. Entenda que você é pobre de espírito. Porque essa felicidade, ela vai nos alcançar. E aí aquilo que acontece à nossa volta não vai mudar essa felicidade dentro de nós. Entende? Quando nós entendemos isso, nós percebemos isso dentro de nós, o que acontece à nossa volta, se vai ter pão, se vai ter peixe, se vai ter cura, isso não faz diferença. Na felicidade que eu tenho de saber quem eu sou e do que ele é capaz de fazer por mim e do que ele faz em mim. O que acontece à minha volta não abala quem eu sou em Cristo. É por isso que as pessoas se afastam, é por isso que as pessoas se decepcionam, porque elas ficam esperando um Deus de fora para dentro e ele é de dentro para fora. E as pessoas não entendem isso. Ele veio falar de reino dos céus e as pessoas ficam querendo pão e peixe o tempo todo. Quando, na verdade, pão e peixe é consequência do que ele quer fazer com você de dentro para fora. E as pessoas ficam esperando coisas. Para de ser multidão. Para de andar no meio da multidão. Para com isso. Seja discípulo. Busque em Deus ser discípulo. Queira em Deus ser discípulo. Amém? Que nós sejamos isso, que nós busquemos isso o tempo todo. Nós precisamos disso, queridos. Ser discípulos em Deus. Amém? Que nós possamos fazer isso. Quero só fazer mais uma oração com os irmãos. Para nós encerrarmos. Que nós possamos, irmãos, buscar isso o tempo todo. O tempo todo. Que nós possamos ser discípulos em Jesus. A Bíblia diz que Jesus disse isso, né? Lá quando ele fala com a mulher samaritana. Ele diz que tem um tempo, e já chegou esse tempo, em que Jesus procuraria os verdadeiros adoradores. Porque adorador tem um monte. Né? Se você olhar, a Bíblia, as pessoas... existem pesquisas, né, que dizem que os evangélicos estão crescendo no mundo, no Brasil. Então, nós somos mais de 50 milhões aí, né? Mas adoradores tem um monte, mas os verdadeiros adoradores, esses não são muitos, não. E a Bíblia diz que Deus olha para a terra e está procurando os verdadeiros. Que quando Ele estiver olhando, e Ele está olhando o tempo todo, Ele acha em mim, acha em você, esse verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Que nós não busquemos as mãos do Senhor, só o que Ele pode fazer por nós, mas busquemos o que Ele pode fazer em nós. Vamos orar? Vamos encerrar aí esta palavra orando e pedindo isso ao Senhor? Amém? Senhor, nós queremos falar com o Senhor nesta noite, Deus querido, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão porque nós, muitas vezes, Pai, muitas vezes, nós nos colocamos somente no meio da multidão. Nós nos deixamos levar pela multidão e buscamos somente os Teus milagres, buscamos somente a Tua mão, buscamos somente aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Mas nós queremos esta noite pedir perdão e fazer uma conversão em nosso coração.
e começar, Senhor, a buscar, Senhor, um coração de discípulo, um coração que entende, Senhor, estes mistérios espirituais e ter, Senhor, uma intimidade contigo, uma intimidade que entende o que é ser pobre de espírito, o que é ser dependente da tua graça, dependente da misericórdia, para alcançar esse reino dos céus, para ser um bem-aventurado. Nós queremos esta noite, ó Deus, clamar, ó Deus, que haja esse quebrantamento em nosso coração e que o Senhor abra a nossa mente para entender que há um lugar melhor, que há um entendimento melhor, que há mais do Senhor para nós do que somente curas e milagres, que há uma intimidade que o Senhor quer ter conosco, muito melhor, intimidade de filho com o Pai, que multidão não vai entender, que só discípulo pode ter. Em nome do Senhor Jesus, alcança as nossas vidas, para que nós sejamos transformados, porque a tua palavra diz que se nós buscássemos o Senhor, o resto o Senhor faria, as outras coisas o Senhor faria, que as outras coisas, Pai, são secundárias em nossa vida, que buscar o Senhor é mais importante e que o Senhor faz as outras coisas. No nome de Jesus, alcança-nos esta noite. Ah, Senhor, sê conosco, Pai, em todos os momentos e faz-nos discípulos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu vou ler com os irmãos a bênção mosaica, amém? Ela está aqui no livro de Números, no capítulo 6, a partir do verso 24, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Deus te abençoe.